Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como está povoando, como está preenchendo uma combo box e como está preenchendo uma segunda combo box de forma dependente. Respondendo a dúvida do nosso amigo aí, Maria Nós. Onde ele diz: parabéns, Gleito, suas aulas são top. Como abastecer outra combo box dependentes? Exemplo, se eu selecionar um item em uma combo box, automaticamente as outras são abastecidas. Respondendo a dúvida do nosso amigo, eu vou estar lhe ensinando como está fazendo esse povoamento. Então observe, ó, eu tenho aqui na minha coluna A as siglas dos estados e na coluna B o nome dos estados. Como é que a gente faz então essas combo box de forma dependente? Primeiro, é importante que você aprenda como está povoando uma combo box, para que em seguida você aprenda como está fazendo uma combo box de forma dependente da outra. Então observe a lógica, ó. Vou aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar em Inserir, User Form. Vou utilizar aqui um formulário. Então observe que a minha caixa de ferramentas já acompanhou o formulário. Vou fechar aqui a mesma. Caso você faça o mesmo procedimento que eu e não venha a caixa de ferramentas juntos do formulário, você vai em Exibir e está aqui a opção, ó, Caixa de Ferramentas. Ó. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Observe, ó, eu vou selecionar esse objeto que é a caixa de combinação. Ó. Vou clicar sobre ela, vou contornar aqui ao formulário. Ó. Então eu vou inserir aqui um rótulo, ou seja, uma label, e vou colocar aqui sobre a minha caixa de ferramentas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, sigla. Vou copiar esses dois objetos, copiei e colei aqui abaixo. Ó. E aqui será o estado. Ó. Então deixa eu renomear para estado. Eu posso estar renomeando as combo box. Então vou clicar aqui em propriedades. Vou chamar essa primeira combo box de CMB sigla. A minha segunda combo box eu vou estar renomeando para CMB estado. Então agora vamos ao código. Ó. Vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário. Estou dentro do evento clique, ou seja, quando eu clico no formulário ele faz alguma coisa. Então vamos programar aqui o evento initialize quando o formulário é inicializado. Então vou fechar aqui a janela das propriedades e observe, ó, vou alterar do evento clique para o evento initialize. E como é que eu faço aqui? Ó? Observe, ó. Vou declarar uma variável. Lembre-se que para que eu declare uma variável, eu utilizo esse prefixo dim. Vamos chamar essa variável de linha e vou classificá-la do tipo integer, do tipo números inteiros. Vou utilizar a estrutura with e eu vou utilizar aqui o codename, o nome de batismo do objeto. Ó. Então eu vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer. Lembre-se que o codename é esse nome fora do parênteses. Ó. Nesse caso, ambos os nomes estão iguais. Mas esse nome entre parênteses é esse mesmo nome aqui. Ó. Tanto é que se eu renomear, ó, observe, ó, CAD. Ao voltarmos lá no nosso código, ó, observe. Ó. Então esse nome entre o parênteses é aquele nome superficial que qualquer pessoa pode estar alterando. Ó. Vou utilizar no nosso código o planilha 1. E por que o planilha 1? Porque independente do usuário alterar o nome da minha guia, da minha plan, não vai afetar o código. Ó. Então vou estar informando aqui, ó, planilha 1. E antes de fazermos um laço de repetição, é importante que eu possa dizer para o meu código a partir de qual linha vai estar iniciando os dados. Ó. Então vou estar informando aqui a minha variável linha, ela vai partir de 2, já que a minha primeira linha é o cabeçalho. Ó. Então, entendido esse conceito, aqui eu vou fazer um laço de repetição, o do until. Faça até quando o que? Na minha cells, abro parênteses, da minha variável lim, vírgula, qual é a coluna que eu vou utilizar como parâmetro? Eu vou utilizar a minha primeira coluna. Ó. Fecho o meu parênteses e o parâmetro qual é? Igual aspas duplas, ou seja, até encontrar uma célula vazia. Quando eu encontrar uma célula vazia, ele para de percorrer toda a minha coluna A. Entendeu a lógica? Se você entendeu, o que eu faço? Ó? Enquanto eu não encontrar uma célula vazia, eu vou chamar o meu mi.cmb, no caso aqui eu vou chamar o cmb sigla, ponto, vou utilizar a propriedade add_item para que eu possa estar adicionando informações para esse objeto. Ó. E aqui ele vai me pedir o pivot item e o pivot index. Eu vou simplesmente formar a minha cells, abro parênteses, da minha variável lim, da mesma coluna, ó, porque nesse caso tanto a primeira coluna vai servir como critério, como eu quero pegar as informações da primeira coluna. Ó. Então por isso vou passar aqui o valor 1. E agora, para que eu possa mudar de linha, eu vou chamar a variável lim,
vou dizer que ela é igual a ela própria, mais um. Se observarmos, aqui eu me equivoquei, então vamos deixar, por exemplo, como lim, já que eu utilizei dentro do meu código a lim ao invés de linha. E aqui o que, é que eu devo estar fazendo? Vou utilizar um loop, ou seja, esse loop ele fecha a estrutura do until. E para que eu feche a estrutura with, eu devo informar aqui o end with, ó. E antes de testarmos, eu vou só apagar aqui também, ó. Então vou deixar a minha variável chamada lim e vou passar o valor inicial para ela de 2. Então, ao executarmos, observe, ó. Aqui eu já trago as minhas siglas, ó. E ele parou exatamente quando ele encontrou uma célula vazia, ó. Ele parou aqui em DF, ó. Então, se eu fechar aqui o formulário, observe, ó. Exatamente, ó. A minha próxima linha vazia abaixo está de DF, ou seja, até ele percorrer a minha primeira coluna, enquanto ele não encontrou uma célula vazia, ele foi pegando todas essas informações nesse intervalo e lançando para dentro da minha combo box. E agora, como é que eu faço para pegar as informações dessa segunda coluna, retornar em outra combo box de acordo com a sigla da primeira combo box selecionada? Como é que a gente faz essas combo box de forma dependente? Desenvolvedor, Visual Basic, vou dar um duplo clique no formulário. Se você entendeu o que eu fiz aqui, observe que eu vou aproveitar essa mesma estrutura e vou fazer as adaptações necessárias, ó. Vou copiar essa rotina. Aqui abaixo, observe, ó, sub, vou criar uma rotina do zero, ó. Vou chamar ela de estado e vou dar aqui um enter. Observe que o VBA já reconheceu, já acrescentou esse parênteses e o enter sub, ó. Então vamos aqui colar a rotina que eu acabei de copiar. E agora, muita atenção, vai vir os segredinhos, ó. Eu vou continuar fazendo a mesma varredura, eu posso utilizar a primeira coluna. Aqui, o que eu faço, ó? Dessa forma eu estou povoando a combo box sigla. E o que eu estarei fazendo? Eu vou utilizar aqui uma verificação. Eu estarei verificando se a minha combo box sigla, ao invés da add item, eu vou utilizar a propriedade text. Ou seja, se eu selecionei um determinado texto, se o texto que estiver nessa combo box for igual ao que tiver na minha cells da minha lim da primeira coluna, então, ou seja, imaginei que eu selecionei CE. Então ele vai percorrer e ao verificar se eu selecionei CE de acordo com a linha que ele percorreu, ele vai estar retornando essa informação do estado na outra combo box. Parece complexo, mas é bem simples, ó. Observe, ó. Vou estar informando aqui, ó, mi.cmb estado. Vou utilizar aqui o add item e estarei informando a mesma cells da mesma linha, ou seja, da mesma linha. No entanto, eu quero as informações da coluna B. Então, por isso, vou passar aqui o valor 2. E para que eu possa fechar essa estrutura, vou utilizar aqui o end if, ó. Então, agora, vamos aqui fazer um teste, ó. Para que possamos testar, vou copiar o nome da rotina. Eu vou selecionar aqui a combo box sigla. E aqui dentro do evento change, conforme eu digite, ele já vai fazendo alguma coisa. Então, eu vou utilizar aqui a extensão call para chamar essa rotina. E o nome da minha rotina é estado. Ao executarmos, observe, ó. Nesse primeiro momento, ó, essa combo box está vazia, ó. Vou selecionar aqui, por exemplo, ó, AP. Se eu vier nessa combo box, retornou Amapá, ou seja, ela é dependente da combo box sigla. Só que aí tem um detalhe, ó. Vamos supor que eu selecione aqui, por exemplo, ó, CE, e aqui trouxe Amapá e o Ceará, ou seja, ele armazenou o texto anterior e aglutinou com o texto atual. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Vou dar um duplo clique no meu formulário. Então, quando eu selecionar alguma informação na sigla, eu primeiramente vou estar limpando essa combo box estado, ó. E como é que eu faço isso, ó? Aqui abaixo, vou utilizar, ó, o nome da minha combo box, que eu quero estar limpando, por exemplo, a CMB estado, e vou utilizar aqui o CLI. E vamos fazer aqui um teste, ó. Observe, ó. Vou selecionar aqui, ó, AM, e aqui vai retornar Amazonas, ó. Se eu vim aqui selecionar, por exemplo, ó, GO, observe que agora só trouxe Goiás, ou seja, ele sempre limpa com o box anterior. Se você observar, novamente, ó, MG, observe que quando eu seleciono um texto aqui, se a intenção do nosso amigo é já carregar com o texto na segunda combo box, o que eu devo estar fazendo, ó? Nesse caso, eu posso fazer dessa forma, ó. Duplo clique aqui no meu formulário.
ao invés de eu utilizar o add item, eu posso utilizar aqui o ponto text. E vou atribuir aqui o sinal de igualdade. Ó. Vamos executar. E observe, ó, vou selecionar aqui, por exemplo, ó, o CE e já retornou Ceará. Se eu selecionar aqui, ó, MG, já retornou Minas Gerais. Ah, Gleidson, eu posso fazer isso aqui para mais informações que tiver dentro dessa combo box? Infelizmente não. Aqui eu utilizei dessa forma apenas porque eu tenho apenas Minas Gerais para MG. Se eu tivesse, por exemplo, o estado aqui nessa primeira combo box e na segunda combo box tivesse as cidades, como tem várias cidades para o mesmo estado, infelizmente eu não poderia fazer dessa forma. Mas eu espero que eu possa ter respondido a dúvida do nosso amigo. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei. Eu super recomendo que você possa estar visitando o canal do Rudimar Power Apps e estar se inscrevendo, como também está se inscrevendo no canal do Power Apps do Leonardo Russo. Ambos têm me ajudado muito aí no meu crescimento em aplicações de Power Apps.